Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Fenômeno, Ufologia, Ciência e Mistérios. E hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre um caso que é tido como o caso mais importante do Reino Unido. Inclusive ele é chamado de o caso Roswell inglês. O caso da floresta de Rendlesham envolve uma série de relatos de avistamentos de luzes não identificadas perto da floresta Rendlesham, em Suffolk, na Inglaterra, em dezembro de 1980, e que foram associados a pousos de OVNIs. Os eventos ocorreram nos arredores da base aérea de Woodbridge, que na época era utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos. Várias pessoas testemunharam esses incidentes, entre eles o pessoal da USAF, da Força Aérea Americana, incluindo o vice-comandante da base, o tenente-coronel Charles Hoult. O Ministério da Defesa do Reino Unido declarou que o evento não representou nenhuma ameaça à segurança nacional e, portanto, nunca foi investigado como uma questão importante. E os céticos, por sua vez, alegam que o fenômeno tem explicações simples, como chuva de meteoros, detritos caindo do céu e luzes de um farol. E esse, então, é o caso que a gente vai conhecer no programa de hoje. E sendo assim um vídeo tão importante, num canal que vem apresentando casos consistentes como esse, tantos outros da ufologia brasileira e mundial, eu convido você agora a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre atualizado com tudo que ocorre na ufologia brasileira, mundial, análise de casos, análise de documentação, além de vídeos inúmeros aí abordando aspectos envolvendo ciência, exploração espacial e mistérios. Você vai gostar muito dos nossos conteúdos aqui, tenho certeza. E você que já é fã do nosso trabalho, vai clicar agora no botãozinho Seja Membro, que está aqui embaixo, e vai se tornar um membro ativo aqui do canal. Clicando no botão Seja Membro, você escolhe um plano de adesão e tem acesso a conteúdos exclusivos que só os assinantes têm acesso. Inclusive, vai ter um conteúdo sobre este tema exclusivo para assinantes. Então não perde tempo, já clica agora e escolhe um plano de adesão ali, tenho certeza que você vai gostar bastante. E eu convido você também a conhecer o podcast Acredite Se Quiser, um podcast fenomenal, podcast de altíssima qualidade, que nós conduzimos junto com o nosso irmão PH e que vem trazendo conteúdos muito legais, tanto na área de ufologia como ciência e mistérios também. E o podcast Acredite Se Quiser, ele complementa os assuntos aqui do Fenômeno, e aqui o Fenômeno também complementa os assuntos lá do podcast. E eu convido você a conhecer a nossa loja virtual. O endereço está aqui na descrição desse vídeo. E além da nossa loja virtual, onde você encontra vários produtos, sobre os sistemas que a gente aborda aqui no canal, você também pode visitar a loja UFO, onde você vai encontrar muito material de qualidade sobre ufologia. O endereço também está aqui na descrição deste vídeo e tenho certeza que você não vai se arrepender de entrar nesses links que a gente fornece aqui. Beleza, sem enrolações, então vamos conhecer o caso da floresta Rendlesham.
luzes desse farol. Aí, quando amanheceu naquele dia, em 26 de dezembro, os militares resolveram retornar à pequena clareira perto da borda da floresta, onde o suposto objeto havia pousado. E lá eles encontraram 3 pequenas marcas no chão, em um padrão triangular, e havia também algumas áreas queimadas e galhos quebrados nas proximidades. E aí então eles resolveram chamar a polícia de novo, que foi até o local e fez uma nova investigação. E eles encontraram lá, verificaram as marcas, mas a polícia concluiu que elas tinham sido feitas por algum tipo de animal. O vice-comandante da base, então, o tenente-coronel Charles Haut, que a gente vê nessa imagem, visitou o local com vários militares de novo na madrugada de 27 e 28 de dezembro e fizeram leituras de radiação no triângulo, ali formado pelas marcas encontradas no local de pouso, e também na área ao redor. Eles usavam um medidor padrão de detecção de radiação utilizado pelos militares dos Estados Unidos. E aí, curioso é que dentro da marca eles encontraram um índice de radiação bem acima do normal, comparado à radiação do local ao redor da marca, né? Fora da marca, digamos assim, a radiação estava normal, mas dentro da marca ela estava mais que o dobro no seu índice de radiação. E aí um dado interessante é que no dia em que o fato ocorreu, eles foram até o local lá onde eles viram o objeto e eles tinham um gravador de áudio, eles estavam gravando o que eles estavam falando. E em 1984, o conteúdo dessa gravação foi tornado público pelo coronel Sam Morgan. E o conteúdo dessa gravação nós temos disponível aqui no canal, porém exclusivo para assinantes. Se você quer conhecer então a gravação legendada das conversas desses militares lá no local onde o fato ocorreu, durante a ocorrência do fato, torne-se um membro aqui do canal que você vai ter acesso a esse e outros conteúdos muito legais que complementam os vídeos que a gente apresenta aqui. Nessa investigação do dia 28 de dezembro, os militares viram uma luz intermitente no campo a leste, quase alinhada com uma casa em um sítio. Segundo algumas fontes, isso teria sido semelhante ao observado pelas testemunhas na primeira noite. Ou seja, algumas fontes mais céticas alegam que essa observação, então, tenha sido causada pelo farol, que está algumas milhas em direção à costa, né, na beira-mar. Aqui, então, a gente está vendo uma foto próximo ao ponto de visão dos militares, só que obviamente mais alto para que o farol aparecesse, o farol de Offordenis, e que alimentou então a controvérsia de que as observações dos militares seja originado nas luzes desse farol. Pois bem, todo esse bafafá aí dos militares vendo as luzes e tudo gerou uma série de documentações. Atualmente existem centenas de páginas de documentação oficial sobre este caso disponíveis na internet. Inclusive, lá no portal Fenômeno, na página do caso, você vai encontrar vários desses relatórios. O link vai ficar aqui na descrição deste vídeo. E entre esses documentos está um relatório escrito pelo tenente-coronel Charles Haut, que foi encaminhado ao Ministério da Defesa. Conhecido como Memorando Haut, ele foi disponibilizado publicamente nos Estados Unidos pela Lei de Liberdade de Informação, no ano de 1983. O Memorando Haut é isso que a gente vê nessa imagem. Ele foi escrito em 13 de janeiro de 81, sob o título Luzes Inexplicáveis, e descreve os acontecimentos relacionados ao incidente. E apesar dele ter algumas imprecisões com erros e datas e tudo, ele ainda é uma peça importante no entendimento do caso. De acordo com o memorando, 3 luzes semelhantes a estrelas foram vistas no céu, 2 a norte e 1 a sul, cerca de 10 graus acima do horizonte. E o Haut diz que o objeto mais brilhante deles pairou por 2 ou 3 horas e parecia emitir um feixe de luz de vez em quando. E aí um dado importante disso tudo é que essa documentação toda sugere que existe algo mais nos arquivos da defesa e que de alguma forma não foi liberado, por algum motivo não foi liberado. E se não foi liberado, isso indica que o governo dos Estados Unidos mantém realmente uma política de acobertamento e sigilo em torno de fatos ufológicos que é acompanhada por outros países, como o próprio Reino Unido, no caso. Entre os documentos liberados, se percebe que a maioria delas é composta por correspondência interna e respostas a perguntas do público, de pesquisadores e jornalistas, etc.
E aí é curioso que existe a falta de uma investigação aprofundada nos documentos divulgados. Os documentos sugerem que as autoridades não tiveram interesse em investigar apropriadamente esse fato. Mas um evento dessa natureza, ainda mais ocorrendo perto de bases militares fundamentais na Guerra Fria, jamais deixaria de ser investigado. Por isso que se acredita que exista documentação adicional sobre esse caso, né? E existe também um arquivo policial, um arquivo da polícia, né, que esteve no local investigando na época e que foi divulgado lá no Reino Unido pela Lei de Liberdade de Informação do Reino Unido em 2005. E nessa documentação existe uma carta datada de 28 de julho de 99, escrita pelo pesquisador Mike Topless, que observa que um dos policiais que compareceu ao local na primeira noite voltou ao local à luz do dia para ver caso alguma coisa que ele tivesse deixado passar durante a noite. E o Mike Topless, então, descreve da seguinte maneira: não havia nada para ser visto e ele não está convencido de que a ocorrência fosse genuína. A área imediata foi varrida por poderosos feixes de luz de um farol de pouso na RAF Bento Aters e no farol de Orfordes. Sei por experiência própria que à noite, em certas condições climáticas e de nuvens, esses feixes eram muito pronunciados e certamente causavam efeitos visuais estranhos. Em 1997, o pesquisador escocês James Easton fez uma investigação do caso e obteve depoimento das testemunhas do incidente da floresta de Rendlesham. Uma das testemunhas era o Ed Cabazand, que descreveu da seguinte forma: pensamos que as luzes vinham do outro lado da floresta, já que nada era visível quando passamos pela floresta arborizada. Veríamos um brilho perto da luz do farol, mas à medida que nos aproximávamos, descobrimos que era uma casa de fazenda iluminada. Chegamos a um ponto de observação onde pudemos determinar que o que estávamos perseguindo era apenas um farol distante. Ele também entrevistou o John Burroughs, e o John Burroughs relatou o seguinte: podíamos ver um farol circulando, então fomos em direção a ele. Nós o seguimos por cerca de 3 quilômetros antes que pudéssemos ver que ele vinha de um farol. O Burroughs relatou um barulho, como se uma mulher estivesse gritando, e ele relatou o barulho que os animais estavam fazendo durante aquelas aparições. E esse mesmo barulho foi ouvido pelo Halt e pela equipe que esteve no local 2 dias depois do incidente, fazendo a medição lá da radiação. E aí os céticos alegam que esse barulho pode ter sido causado por animais silvestres, cervos e veados que viviam ali naquela região e que em algumas épocas do ano causavam esse tipo de barulho, um barulho mais estridente que poderia ter causado esses ruídos, mas entretanto nada foi comprovado nesse sentido. Em junho de 2010, o coronel reformado Charles Halt assinou uma declaração autenticada na qual resumiu novamente o que tinha acontecido e depois declarou que o evento era de origem extraterrestre que tinha sido acobertado tanto pelo Reino Unido como pelos Estados Unidos. E aí no ano de 2010, o então comandante da base, o coronel Ted Conrad, esse que a gente vê nessa imagem, forneceu uma declaração sobre o incidente ao pesquisador David Clark. E o Conrad declarou da seguinte maneira: não vimos nada que se assemelhasse às descrições do tenente-coronel Halt, nem no céu nem no solo. Tínhamos pessoas em posição de validar a narrativa de Halt, mas nenhuma delas conseguiu. E ele ainda criticou a conduta do Halt, dizendo: deveria estar constrangido e envergonhado pela sua alegação de que o seu país e a Grã-Bretanha conspiraram para enganar os seus cidadãos sobre esta questão. E o Conrad também contestou o testemunho do sargento John Penniston, que alegou ter tocado em uma nave alienígena. Ele disse que na época ele entrevistou o Penniston e o Penniston não relatou esse detalhe para ele, né, durante as investigações posteriores. E aí o Conrad sugeriu que tudo isso poderia ser uma grande farsa. Uma outra informação interessante é que a revista Omni, em 1983, trouxe uma reportagem sobre o incidente e trouxe declarações onde aparecem algumas afirmações interessantes que a gente vai ver agora. O coronel Ted Conrad, o comandante da base, lembra que 5 policiais da Força Aérea avistaram luzes do que eles pensaram ser um pequeno avião descendo na floresta. 2 dos homens rastrearam o objeto a pé e encontraram uma grande nave montada em um tripé. Não tinha janelas, mas estava repleto de brilhantes luzes vermelhas e azuis.
Cada vez que os homens chegavam a 50 metros da nave, relata Conrad, ele levitava quase 2 metros no ar e recuava. Eles o seguiram por quase 1 hora pela floresta e por um campo até que ele decolou em velocidade fenomenal. Agindo com base nos relatórios feitos por seus homens, o coronel Conrad iniciou uma breve investigação do incidente pela manhã. Ele foi para a floresta e localizou um padrão triangular feito ostensivamente pelas pernas do tripé. Ele entrevistou 2 das testemunhas oculares e concluiu: aqueles rapazes viram algo, mas não sei o que era. E como não poderia deixar de ser, a comunidade cética caiu em cima do caso, tentando desacreditar ele de diversas formas. A primeira proposta é que esse fato inteiro teria sido uma farsa, mas não se apresentou uma prova contundente de que era realmente uma farsa. A BBC informou que um ex-policial de segurança dos Estados Unidos, chamado Kevin Conde, assumiu a responsabilidade de criar luzes estranhas na floresta ao dirigir com um veículo policial cujas luzes ele havia modificado. Só que essa suposta pegadinha nunca ficou comprovada. E aí surgiram outras explicações, né? A explicação de que era um avião espião soviético passando, porque no início do avistamento eles viram um objeto descendo em direção à floresta. Então isso seria um avião espião soviético, mas nunca se comprovou essa alegação. E aí eles falam também, os céticos citam que esse objeto caindo poderia ser um meteoro reentrando na atmosfera, que chamou a atenção dos militares. Aí eles foram para a floresta e viram as luzes do farol e acharam que era um OVNI. E que daí as marcas de pouso ali seriam ter sido causado por coelhos, por exemplo. Já aquelas luzes que o Halt teria observado, que seriam semelhantes a estrelas, os céticos alegam que são realmente estrelas. Teria Sirius, teria Rigel, teria outras estrelas brilhantes ali na região. E aí no podcast Skeptoid de 6 de janeiro de 2009, intitulado The Rendlesham Forest UFO, o cético Brian Dunning avaliou os relatos originais das testemunhas oculares e as gravações em áudio, bem como as reportagens resultantes deste incidente na mídia, né? E aí em sua análise o Dunning concluiu: a meticulosidade do Coronel Halt foi louvável, mas até ele pode estar enganado. Sem exceção, tudo o que ele relatou em sua fita de áudio e em seu memorando escrito tem uma explicação perfeitamente racional e normal. Tudo o que resta é a história de que os homens foram interrogados e ordenados a nunca mencionar o evento, e avisaram que as balas são baratas. Bem, como vimos na televisão, todos os homens falam livremente sobre isso, e até o Coronel Halt diz que até hoje ninguém o interrogou. Portanto, esta parece ser apenas mais uma invenção dramática para a televisão, talvez de um dos homens que expandiram as suas histórias ao longo dos anos. Ao examinar cada evidência separadamente com base em seu próprio mérito, você evita a armadilha da correspondência de padrões e de encontrar correlações onde não existem. Os meteoros não tiveram nada a ver com o farol ou com as escavações dos coelhos, mas quando você ouve as 3 histórias contadas juntas, é fácil concluir, como fizeram os aviadores, que a luz acima se tornou uma espaçonave alienígena na floresta. Lembre-se sempre, peças separadas de evidências ruins não se agregam em uma única evidência boa. Só que a explicação cética mais surreal envolve a SAS. A SAS é uma unidade de elite da Inglaterra que faz incursão em território inimigo, né? É como se fosse um comando, mas muito mais evoluído, digamos assim, né? A SAS, numa operação de guerra, ela desce atrás das linhas inimigas e vai sabotar vários locais ali do território inimigo, por exemplo. E aí, em 2018, surgiu essa possível explicação aí desses fatos da floresta de Rendlesham. Segundo eles, alguns militares da SAS teriam saltado na base aérea de Woodbridge, que era administrado pelos Estados Unidos, para testar a segurança da base. E aí eles teriam sido capturados pelos militares dos Estados Unidos, teriam sido interrogados e torturados, inclusive, e depois liberados. Isso em agosto de 1980. E alguns meses depois, em dezembro, os militares então resolveram se vingar. Eles saltaram de noite em direção à floresta, desceram com paraquedas escuros, todos vestidos de preto, e no solo então eles soltaram pipas com LED e colocaram luzes na floresta para assustar os americanos. E aí os americanos teriam caído nessa pegadinha promovida pela SAS. Como não poderia deixar de ser, os ufólogos foram atrás de evidências disso, né? Fizeram investigações e tentaram
obter maiores informações, mas nada que pudesse confirmar esse fato foi realmente encontrado pelos ufólogos. Agora, analisando isso de uma forma mais realista, né? Os principais eventos de incidente, incluindo o suposto pouso ou desembarque, ocorreram na floresta, que começa na extremidade leste da pista da base, a 3 milhas, em torno de meio quilômetro a leste do portão da RAF, New Old Bridge, onde os guardas de segurança notaram pela primeira vez luzes misteriosas parecendo descer na floresta. E a floresta se estende para leste, 1 km e 600 metros além do portão, terminando no campo de um fazendeiro em Capel Green, onde os eventos adicionais ocorreram. O farol de Orford Ness, que os céticos identificaram como uma luz piscante, vista na costa pelos aviadores, fica na mesma linha de visão, a cerca de 5 milhas, algo em torno de 8 km mais a leste da borda da floresta. Aqui a gente está vendo no mapa, né, essas posições. E nessa época, esse farol era um dos mais brilhantes do Reino Unido. Porém, se você analisa o depoimento dos militares, você vê inconsistências na explicação cética. Pelo seguinte, o farol ele vai emitir luz branca, ele não emitia a luz vermelha e não emitia a luz azul. E a luz vermelha e a luz azul eram as duas luzes mais marcantes descritas pelos militares. Além disso, os militares relataram que as luzes estavam próximas, acima ou dentro da floresta, e não além dela. E basta a gente ver o relato do John Burroughs, que já derruba essa explicação dos céticos. Houve um flash repentino de luz intensa. Os 2 homens caíram no chão para proteger os olhos. O objeto subiu mais de 1 metro acima do solo e moveu-se cuidadosamente entre as árvores. Isso então aumentou sua altura para algumas centenas de metros, pairou e desapareceu num piscar de olhos. Percebemos então luzes à distância e as seguimos, mas elas também desapareceram. Em seguida, examinaram o local de pouso para descobrir que havia marcas deixadas no solo, 3 formas triangulares com cerca de 3 metros de distância. Eles então retornaram à base. E outro detalhe é que as testemunhas descreveram um objeto triangular. A luz de um farol ela é circular e ela gira, né? Mas os militares viram um objeto triangular com luzes na sua estrutura, né? Bem diferente do que seria observado no caso de um farol. Tem essa inconsistência nos relatos aí. Além disso, nós temos a questão da radiação encontrada dentro da marca, o que refuta a explicação dos coelhos, a menos que sejam coelhos radioativos deixando pelos no local, né? A explicação dos céticos envolvendo coelhos não convence. Já aquelas luzes que o Halt teria observado, que seriam semelhantes a estrelas, os céticos alegam que são realmente estrelas. Teria Sirius, teria Rigel, teria outras estrelas brilhantes ali na região. Mas pensa comigo, você tem militares da Força Aérea acostumados a olhar para o céu, porque é o trabalho deles, inclusive, esse monitoramento aéreo, e que iriam se confundir com estrelas, dizendo que era um avistamento ufológico. E outra, você tem um movimento de rotação da Terra, porque a Terra é redonda e gira. Então a estrela ela não vai ficar na mesma posição por 3 horas, como o Halt falou. O Halt falou que esses objetos ficaram pairando por 3 horas na mesma posição. Em 3 horas, você já tem uma posição, você já tem uma variação de no mínimo 45 graus entre a posição inicial e final de uma estrela, né? Então você vê nitidamente a mudança de posição da estrela, de qualquer corpo celeste, por causa da rotação da Terra. Infelizmente, nós temos essa propensão dos céticos em arranjar explicações muito simples que na verdade não explicam nada, só querem jogar o caso para debaixo do tapete para que eles consigam manter o mundinho intacto deles do jeito que é. Então, esse foi o caso da floresta de Rendlesham. Coloque aqui na descrição do vídeo a sua opinião sobre esse caso. E eu peço a ajuda de vocês agora neste momento. Como é que você pode ajudar este canal? Primeira forma, se inscrevendo nele, né?
clique ali no botão se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Assim você ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, levando informação de qualidade para todos os rincões da internet mundial. Você também pode nos ajudar se tornando um membro ativo aqui do canal e tendo acesso a conteúdos exclusivos que nós temos aqui. Inclusive, sobre este caso, tem um conteúdo exclusivo que a gente vai disponibilizar ali só para os apoiadores. A fita do Tenente Halt, estamos legendando e vamos publicar ali para os apoiadores na íntegra. Você pode nos ajudar também através do nosso Apoia-se ou da nossa chave Pix. Ambos estão na descrição deste vídeo. E na descrição você encontra também links para o artigo sobre o caso lá no portal Fenômeno, links para o nosso grupo no Telegram, links para a nossa loja Skinwalker, link para o podcast Acredite Se Quiser e links para a loja da revista UFO. Você vai gostar de todos esses links, tenho certeza absoluta. Então assim que acabar esse vídeo, comece a visitar esses links, você vai gostar bastante. E assim ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Continue com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente, abraço para vocês e tchau!